Ei, graça e paz, igreja, amém? Um excelente domingo para todos, para a glória do Senhor, amém? Vocês estão animados? Hoje é o início da nossa série de palavras sobre as parábolas do reino. Já deve ter uns 4 anos, não sei, que eu ministrei essa palavra aqui na casa. Nós chamamos ela de chaves do reino, mas é a mesma coisa. E o pastor Bruno entendeu no espírito de ministrarmos novamente essa palavra, tanto aqui quanto no recreio, né? Que a igreja é nova, então não pôde desfrutar do conhecimento a respeito das parábolas do reino. E eu confesso que eu achei que ia ser fácil preparar a palavra, porque eu já tinha a palavra transcrita. O pastor Bruno, ele fez o favor de resumir a palavra, que tinha dado 31 páginas, só a primeira palavra. Aí ele conseguiu colocar em 7. Eu consegui fazer ela voltar para 18. Mas eu achei que ia ser mais fácil, mas como foi profetizado e dito, eu não consigo voltar por minhas velhas anotações. Deus não permite, então eu preciso refazer e fazer tudo novo. Então, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então, quem já experimentou, 4 anos atrás dessa palavra, Deus vai trazer um renovo sobre ela e sobre nós, amém? Obrigada. Estou tentando abrir com o dedo, você percebeu? Eu estou assim, tentando abrir a água. Antes da gente começar, deixa eu dar os recados. No final a gente faz o dízimo e as ofertas, como eu costumo fazer, para a gente poder ganhar tempo com a palavra, para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse sábado teve o Reino, não teve? Quem estava aqui, diga amém. Glória a Deus. O pastor Bruno falou que foi muito boa a aula. Ele sempre me faz dar um feedback, me conta como foi, o que foi ministrado, para a glória do Senhor. Sábado que vem também tem o Unireino, mas é para a 6ª turma, para a turma nova, para a turma do Fred, para a glória do Senhor. E domingo que vem é Dia das Mães, amém? Glória a Deus. Então, que você possa vir, traga a sua mamãe, traga a sua família, você que é mãe, venha para a glória do Senhor. Nós vamos dar continuidade à palavra, as parábolas do reino. Cada domingo vai ser uma parábola, que está em Mateus 13. Então, são 7 parábolas. Então, hoje a gente vai dar uma, cada domingo a gente vai ministrar uma parábola. E também vai ter uma apresentação das crianças, amém? Especial para o Dia das Mães. Então as crianças saíram da correria da Páscoa já ensaiando para o Dia das Mães. Então elas estão ensaiando, estão na casinha ensaiando. Então que você possa vir, vai ter a apresentação das crianças, vai ser um domingo muito especial, amém? Não tem lugar melhor de se comemorar do que na casa do Senhor e na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. É isso, a nossa semana vai ser bem tranquila para a glória do Senhor, mas semana que vem vai ser cheia de coisas, vai ter conexão. E o nosso Eleve está chegando, amém? De 21 a 24 de maio é o nosso Eleve, o nosso retiro, que a gente chama de retiro para líderes, mas é para todos aqueles que já conhecem a palavra, para aqueles que já fizeram submersão, aqueles que já têm conhecimento, algum embasamento, algum fundamento na palavra, porque é um retiro onde eu e o pastor Bruno ministramos, e é diferente do submersão, então é muita palavra, muito conhecimento de Deus, amém? Então, o nome do retiro é Até Chegarmos à Excelência do Conhecimento de Cristo, amém? Então vai ser muito bom. Deus tem ministrado comigo e com o pastor Bruno palavras muito especiais para esse Eleve. Então, que você possa se inscrever. Depois você procura lá na frente a Thaísa. Se tiver alguma dúvida, também pergunte, para que você possa participar do nosso Eleve. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Você pode deixar sua Bíblia aberta já em Mateus 13. Eu vou começar explicando um pouco acerca do reino de Deus, o que é o reino de Deus.
a cada parábola, né, eu faço uma introdução para que a gente possa entender um pouco do reino e depois entramos na parábola, né? Esse é o intuito, né? Que a gente possa crescer no conhecimento do que é o reino de Deus, amém? Então, você pode estranhar um pouco que eu vou fazer uma introdução, vou falar de outros versículos, então você possa acompanhar, né? Ah, pastor, é muita informação, é muita coisa, a palavra vai ficar, né, gravada, depois ela vai subir no YouTube, depois você pode assistir quantas vezes você quiser, amém, igreja? E eu recomendo que o faça, porque pode parecer fácil entender acerca do reino, né? Pode parecer fácil, né, o vocabulário, tudo mais, mas até hoje as pessoas estão conseguindo discernir o que é o reino e não conseguem, né? Como a palavra diz, é um mistério de Deus que foi revelado a nós, amém? Que foi concedido à sua igreja, e nem todos, como a gente vai estudar, conseguem alcançar, né, a revelação acerca do reino. Então eu recomendo que você estude, que você busque, não fique conformado apenas com a palavra do culto, que você possa depois estudar em casa, ouvir em casa, amém? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus, amém? Então é muito simples entender acerca do reino, porque a palavra reino significa governo, né? Fala sobre o governo de Deus, que Ele estabelece de maneira soberana em todo o céu, e que nós temos que trazer esse governo para a terra, amém? Então esse é o reino de Deus, é o governo de Deus, onde Deus governa sobre tudo e todas as coisas, amém? Diferente da salvação, que todos compreendemos a salvação, o reino de Deus, ele é um mistério que foi desvelado por meio de Cristo Jesus, quando Jesus começou a pregar acerca do evangelho do reino. Então essa mensagem, a mensagem do reino, não é para quem não foi alcançado por Jesus no quesito da salvação, porque o evangelho do reino é o próximo passo. Após você ter sido salvo, aí sim o Senhor vai desvelar, né, se assim Ele desejar, acerca do reino de Deus. Então, se eu quero viver o reino de Deus, se eu quero viver o reino nessa terra, se eu quero compreender acerca do reino vindouro, que é quando Jesus voltar e estabelecer o reino, né, dos céus na terra, primeiro eu preciso receber a vida eterna. Primeiro eu preciso ser salvo. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então, Jesus começa a desvelar esse mistério com a pregação do evangelho do reino, que está lá em Mateus 4. Mateus 4, versículo 17, e eu vou ler o versículo 23 também, para a gente poder ganhar tempo, amém? Mateus 4, 17 vai dizer assim: daí por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E percorria então Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus começa a pregação do reino de Deus. Logo depois que João Batista é preso, né? Então Jesus começa o seu ministério, e ele começa o seu ministério, né, proclamando acerca do reino de Deus, chamando o povo ao arrependimento, porque tinha chegado o reino dos céus. E ele começa então a pregar o evangelho do reino, e ele começa a manifestar esse evangelho através da cura de doenças e enfermidades entre os povos. Então entenda, a salvação é o caminho para levar o homem à verdade e à vida eterna. E essa vida que o Senhor quer nos levar, que acontece por meio da salvação, é a vida do reino. Porque a palavra vai dizer que é do desejo do coração de Deus dar o reino a todos nós, né? É do coração de Deus nos dar o reino, mas não quer dizer que todos vão conquistar o reino. Mas a salvação nos leva a esse caminho de vida, que é viver o reino de Deus. E é por isso que Ele vai nos chamar para o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então Jesus começa a pregar o evangelho do reino, cura enfermos, expulsa demônios.
para poder manifestar o poder desse reino na nossa realidade. Toda a movimentação de cura, de libertação, de restauração por meio da palavra, isso é a manifestação do reino de Deus na nossa realidade. Então Jesus começa a fazer isso, ele prega a respeito do reino e começa a manifestar esse reino sobre a terra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão como igreja é pregar o evangelho do reino, assim como Jesus fez. Assim como Jesus veio pregar o evangelho do reino, a nossa missão como igreja é pregar a respeito do evangelho do reino de Deus. E nós recebemos essa missão e nós podemos ver isso através dos textos. Está lá em Mateus 24, versículo 14, aonde a palavra vai dizer assim: este é o evangelho do reino, e será pregado em toda a terra habitada, para dar testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então Mateus 24 vai dizer que esse evangelho não é o evangelho da salvação, né, que vem nos remir, né, nos reconectar a Deus por meio do sangue do Cordeiro, mas é um evangelho que vem além da salvação, que é o evangelho do reino. E esse evangelho do reino precisa ser pregado como testemunho em todas as nações para chegar ao fim. Qual é o fim? A volta de Cristo, amém? Então, para Jesus voltar, todo o evangelho do reino precisa ser pregado até os confins da terra, amém? Por isso que em Mateus 28, o Senhor vai corroborar dizendo que nós temos que ir pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos, amém? Então essa pregação em todas as nações, fazendo discípulos, é a pregação do evangelho do reino. Então a igreja, ela foi instaurada para dar continuidade à expansão do reino de Deus. E como que eu faço isso? Eu faço isso através da pregação do evangelho. Eu faço isso cumprindo a vontade de Deus. E quando eu cumpro a vontade de Deus, quando eu prego, quando eu falo a respeito do evangelho do reino, então o reino de Deus se expande, amém? Então, à medida que nós pregamos o evangelho, que nós evangelizamos, que nós levamos a palavra, seja dentro ou fora da igreja, cumprindo em obediência à vontade de Deus, então o reino de Deus é visto, o reino de Deus se expande, o reino de Deus é manifesto. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por que, pastor? Eu preciso cumprir a vontade de Deus para que o reino expanda, para que o reino avance, porque não há reino onde a vontade de Deus não é feita. Não existe reino de Deus onde a sua vontade não é feita. Por isso que Jesus nos ensina a orar em Mateus 6, dizendo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade é feita nos céus. Porque não existe reino, não tem como estabelecer e expandir o reino de Deus, aonde a vontade de Deus não é feita. Então, nós somos chamados a dar continuidade a essa expansão. Como? Pregando o evangelho do reino e cumprindo toda a vontade do Pai, amém? Então, a igreja, que somos nós, somos responsáveis por propagar o evangelho do reino de Deus. Nós somos responsáveis, né, para apregoar esse evangelho em toda a terra. Então, quanto mais nós pregamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós clamamos para que o reino do Senhor venha, à medida que nós cumprimos, né, em obediência à vontade de Deus, à medida que nós cumprimos o querer de Deus nessa terra, mais próximo está a volta de Cristo e o reino de Deus está crescendo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então a igreja, ela pode ser a realidade do reino de Deus se nós permitirmos que o Senhor governe a nossa vida por completo, amém? Como que eu e você seremos uma expressão do reino nessa terra? À medida que eu permito que o Senhor governe sobre a minha vida, porque reino é governo, e através desse governo eu cumpro a vontade do Pai, amém, igreja? Então nós temos que permitir, né? Nós temos que desejar fazer parte desse reino.
Temos que desejar fazer parte dessa realidade do reino e deixar o Senhor nos governar, para que a gente possa, então, fazer a vontade de Deus, cumprir o propósito do Pai, amém? É por isso que lá em Mateus, como a gente leu em Mateus 4,17, nós temos que esse chamado à igreja, que é o chamado ao arrependimento, que é fazer com que a nossa maneira de pensar mude. O arrependimento é uma transformação da maneira que a gente pensa, uma transformação da nossa mente, da maneira que nós enxergamos as coisas. Então o Senhor está chamando, se arrependa, transforme a sua mente, transforme a maneira que vocês enxergam as coisas, porque o reino de Deus, igreja, não está mais próximo. Agora o reino de Deus já é uma realidade em nós, porque Cristo habita em nós. Então o reino de Deus não vai vir, o reino de Deus, ele já é uma realidade dentro de mim e dentro de você, porque Cristo habita dentro de nós, amém? O Rei habita dentro de nós. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então nós precisamos, nos arrepender das nossas condutas, do nosso caminho, do nosso pensar, que não é condizente à realidade do reino, que não condiz aquilo que o Senhor, está trazendo como governo, como vida sobre nós e sobre essa terra. Porque não dá para continuar pensando da mesma maneira, viver da mesma maneira. Por quê? Porque antes nós estávamos debaixo do império das trevas, do império de Satanás, mas agora nós fomos transladados para o reino do seu amor. Agora, antes era o império das trevas que governava, agora é o reino de Deus que governa sobre nós, amém, igreja? Então a nossa mentalidade precisa mudar, a nossa maneira de viver precisa mudar, precisa ter um arrependimento genuíno, uma metanoia, uma transformação de mente, amém, igreja? Então Jesus está dizendo, não dá para que o reino venha e você continue pensando e vivendo da mesma forma. Não tem como o Senhor revelar o reino de Deus e você continuar vivendo e pensando da mesma maneira. É necessário uma transformação, um arrependimento. E agora que nós somos salvos, que nós recebemos a vida eterna, então o reino de Deus passa a ser para nós uma preocupação. E diferente da salvação, que a gente já estudou e já aprendeu, que nós recebemos de graça e pela graça, o reino de Deus, que é a nossa recompensa, o reino de Deus, que é a nossa herança, nós precisamos conquistar para tomar posse. O reino de Deus, que é a nossa herança, nós precisamos conquistar para tomar posse desse reino, para tomar posse desse governo, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço, diferente da salvação que foi de graça e pela graça, porque nós não merecíamos e não poderíamos ter pago nada por isso, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós, amém, igreja? O reino de Deus, ele até hoje, ele é tomado por esforço, é o que diz a palavra em Mateus 11, versículo 22, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então nós temos que nos esforçar para tomar posse desse reino, para tomar posse dessa herança, porque só a salvação foi de graça e pela graça, mas o reino, eu e você precisamos trabalhar por isso, amém? Precisamos nos esforçar, por isso que eu falei que você tem que desejar viver o reino, amém? Porque o Senhor não vai te dar se você não correr atrás. Você está compreendendo? Diga amém. Então, apesar do reino ser a nossa recompensa, de ser a nossa herança, essa herança só é entregue aos filhos maduros. Porque como diz lá em Gálatas 4, que o herdeiro enquanto é menino, em nada se difere de um escravo. Então o Senhor não vai entregar a sua herança se nós não amadurecermos. Se nós não amadurecermos, Deus não vai nos entregar o reino. Deus não vai entregar a sua herança na mão de filhos imaturos. Então nós precisamos amadurecer.
Porque que adianta você ser herdeiro de uma grande fortuna se você não pode governar sobre ela porque você ainda é menino, se você ainda é imaturo? É isso que o Senhor está dizendo em Gálatas 4. Porque o herdeiro, enquanto menino, nada se difere de um escravo e precisa de um tutor, precisa de um aio. Até o quê? Até o pai ache que você já amadureceu, para que você então possa desfrutar da sua herança. Então, o nosso esforço para conquistar o reino é um esforço para o nosso amadurecimento. Nós precisamos nos esforçar para amadurecer, para que a gente possa então ser levado a governar sobre aquilo que é nosso. Porque mesmo a herança sendo nossa, o Senhor não vai nos entregar enquanto nós não amadurecermos, amém? Mesmo o Senhor, o Pai, desejando nos entregar o reino, Ele não vai nos entregar até nós amadurecermos. E é por isso que o reino é tomado por esforço. Então nós temos que nos esforçar para amadurecer, para poder reinar em vida, para poder reinar nessa terra, para poder reinar com Cristo quando Ele voltar. Vocês estão compreendendo? Diga amém. O Senhor vai dizer para nós lá em Apocalipse, né, Apocalipse 2 e Apocalipse 3, que aos que vencerem, né, onde fala sobre as 7 igrejas, né, toda a igreja, o Senhor vai falar à igreja, que aqueles que vencerem vai receber uma recompensa. E a palavra vai dizer para nós que o Senhor diz que aqueles que vencerem, ou seja, aqueles que amadurecerem, será dado a eles governar com Cristo sobre todas as nações. Será dado com Cristo nós assentarmos com Ele no seu trono. Então entenda, aqueles que vencerem, que são os que amadurecem antes do tempo, são aqueles que antes do tempo conseguiram amadurecer, como numa colheita, amém? Numa colheita sempre tem os frutos que amadurecem antes, porque estão melhores posicionados, amém? Conseguem puxar da terra mais nutrientes, estão numa posição melhor, estão pegando mais luz do dia, mais sol. Então tem parte da produção que amadurece antes. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E assim nós temos que ser. Então esses que amadurecerem antes, que se chama a igreja vencedora, que são as primícias de Deus, vai ser dado aos que vencerem governar com Cristo sobre todas as nações. Né? Vai ser dado que nós nos assentemos com Ele no seu trono. Então é importante amadurecer, é importante nós nos esforçarmos hoje para poder colhermos a nossa recompensa, que é reinar com Cristo quando Ele voltar, amém, igreja? E esse sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus vai além daquilo que a gente possa imaginar, amém? Porque às vezes a nossa mente limitada acha que o plano de Deus foi apenas nos salvar, nos resgatar do império das trevas, da morte, da condenação eterna. Mas sempre esteve no desenho de Deus, nos planos de Deus, o reino. Viver essa vida de reino, viver essa vida de governo, juntamente com Cristo, governar sobre a terra, governar sobre as nações. Então nós temos que tentar elevar o nosso pensamento àquilo que Deus desenhou a nosso respeito, amém? E não a nossa imaginação limitada. E Ele vai dizer para nós o quê? Que Ele nos comprou, Cristo nos comprou para Deus com o seu precioso sangue e nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Está lá em Apocalipse 5, versículo 9 e 10, se você quiser a referência. A palavra vai dizer que Cristo nos comprou para Deus com o seu sangue, com o seu sacrifício. Para quê? Para nos fazer reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Então entenda, reinar com Cristo, governar com Cristo, sempre fez parte dos planos de Deus, desde a eternidade, amém? Mas nem todos vão conquistar. Por quê? Somente aqueles que se esforçarem para amadurecer. E por que nem todos vão conquistar? Porque nem todo mundo está disposto, né, a se colocar como sacrifício de vida, como entregar a si mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz para poder amadurecer. Nem todo mundo está disposto, né, a fazer o que é necessário para amadurecer. Então,
nem todos vão conquistar esse reino, mas eu quero declarar que nós vamos, amém? Nós vamos conquistar esse reino pelo entendimento e a compreensão da palavra. Nós vamos nos esforçar a amadurecer e reinar com Cristo, amém? Porque qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é que o reino dos céus tome toda a terra novamente. A intenção de Deus é que todo o reino, dos céus tome novamente toda a terra. Então, à medida que a igreja cresce, o reino de Deus cresce, amém? À medida que a igreja expande, o reino de Deus expande. À medida que a igreja do Senhor vai sendo ampliada, vai chegando novos discípulos, nós fazemos novos discípulos, ganhamos novas pessoas, isso significa que o reino de Deus também está crescendo, amém, igreja? E esse é o intuito de Deus. A intenção de Deus é que o reino dos céus tome toda a terra novamente, amém? Que o governo dele se estabeleça sobre toda a terra novamente. Então olha para mim, a nossa pregação e a nossa obediência em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do nosso Pai, faz avançar o reino de Deus, amém? Até que esse reino venha tomar toda a terra. Por isso a importância da pregação do Evangelho do Reino e a importância de nós obedecermos e vivermos a vontade de Deus, amém? Porque isso faz com que o reino avance, que a igreja venha progredir, até que o reino de Deus então tome toda a terra. Parece até um trabalho de formiguinha, mas nós vamos vencer e vamos reinar sobre a terra, amém? É um trabalho que parece de formiguinha, porque a gente vai ganhando um, vai ganhando outro, vai ganhando outro, e o outro vai ganhando outro. Mas no final, em nome de Jesus, nós vamos vencer e vamos reinar com Cristo, amém? Vamos governar com Ele sobre as nações, vamos nos assentar no trono juntamente com Ele, amém? E governar com Cristo sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém? E como que isso começou? Tudo isso começou quando alguém, Cristo Jesus, veio do céu, plantou no coração do homem uma semente chamada a palavra do reino. Tudo isso começou quando Jesus Cristo então veio à terra, desce do céu, se faz homem e começa a plantar no coração do homem uma semente chamada palavra do reino. Jesus sendo Deus, amém? Se faz homem e como um semeador, semeou em nossos corações essa palavra do reino de Deus. Vocês compreendem até aqui? Diga amém. Então vamos lá para Mateus 13, que começa a nossa primeira parábola, que é a parábola do semeador, amém? Essa primeira parábola, deixa aberto. Mesmo que eu fale outros textos, fica em Mateus, tá? Que a gente vai tentar explicar versículo por versículo, entendendo todo o contexto. Então, essa parábola do semeador, ela é a obra preliminar do reino, Então, é a obra que vai ser uma prévia do reino. Por quê? Porque vai contar a história de um semeador que veio semear uma semente, amém? Então, vai dizer assim no versículo 1. Naqueles dias, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em lugar pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotou, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu em boa terra, e dava fruto, uma 100, outra 60, e outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos parar por aqui, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos orar, amém? Senhor, em nome de Jesus,
eu quero te entregar a nossa vida. Quero te entregar, Senhor, cada coração que está aqui disponível para que a tua semente do reino seja plantada em seus corações. Eu quero declarar e já profetizar, Senhor, que nós somos a boa terra, aonde a semente será plantada, aonde a terra terá profundidade, aonde essa semente criará raízes profundas e não será removida, arrancada ou sufocada, mas vai frutificar para que possamos dar para o Senhor o fruto que Ele deseja colher, meu Pai. Que essa palavra cresça em nossos corações, que Teu Espírito ministre a nós o Seu Evangelho, remova de nós todo o preconhecimento já estabelecido em nós, porque queremos Te ouvir, queremos Te conhecer, queremos ser moldados e transformados pela Tua palavra de vida, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Então, eu vou ler até aqui, depois a gente vai lendo, porque essa parábola vai até o versículo 23. Porque ele primeiro fala a parábola até o versículo 9, e depois ele vai explicar a parábola, tá? Então, Jesus começa a falar em parábolas. Por quê? Jesus queria falar a respeito do reino de Deus. Ele queria falar a respeito da realidade desse reino, como funciona o reino de Deus. É o que ele vai tratar ao longo de todo Mateus 13, né? Ele vai falar sobre o reino de Deus, sobre a realidade desse reino e como esse reino funciona, né? Então ele vai usar de figuras, né, para poder representar aquilo que ele realmente está dizendo, aquilo que realmente que ele gostaria de dizer. O que são parábolas? Para a gente entender o que é parábola. Parábola são metáforas, amém? São figuras, né? São histórias figurativas em que nós usamos essas figuras, essas metáforas numa narrativa, com uma linguagem figurada, usando de alegorias, usando de analogias. Para quê? Para transmitir uma história, né? Algo que está além da letra, algo que está mais profundo, né? Para transmitir uma lição de moral, para transmitir uma lição a respeito, né, do reino. Então, ele usa de figuras, mas a intenção da parábola é que a gente possa entender uma verdade mais profunda do que a figura que está sendo usada. Você está entendendo? Diga amém. Então, é uma mensagem como se fosse indireta, uma história curta. Você vai ver que tem algumas parábolas que são grandes, porque Jesus explica as parábolas, mas a maioria delas são histórias curtas, que o Senhor vai contar através de parábolas, para que Ele possa dar lições espirituais, transmitir verdades a respeito do seu reino, né? Então, ele vai começar no versículo 1 dizendo que ele sai da casa, entra no mar, porque a multidão estava apertando ele. Então ele tem que entrar no barco para ele poder se afastar um pouco da margem e, né, a favor do vento, conseguir, né, pregar a palavra para que todos pudessem ouvir a palavra, amém? E no versículo 3 ele vai dizer então que ele começa a falar em parábolas dizendo: eis que o semeador saiu para semear, amém? Então, alguém já viu aqui há uma plantação sendo feita de forma manual, não com máquinas? Como é que é uma plantação feita de maneira manual? Você primeiro vai arar a terra, né? Você vai levantar a terra para a terra não ficar batida, para que a terra fique fofa, né? Para receber a água, para receber a semente. Então você ara a terra, você faz várias covinhas, geralmente enfileiradas, amém? Faz várias fileirinhas de covinhas. Covinhas são os buracos na terra, amém? Eu chamei de cova, né? Mas de buracos. Então você vai fazendo os buracos na terra depois que você ara a terra. E como é que fazia essa semeadura manual? O semeador não ficava lá abaixado, jogando, né, semente em semente. Imagina, no final do dia o cara não levantava nunca mais. Não ia levantar, a coluna ia ter, né, desaparecido. Então, como é que o semeador faz? Ele ara a terra, faz os buracos. Depois que os buracos estão prontos, ele vai andando, né, sobre a terra ao lado dos buraquinhos e vai jogando as sementes, amém? Então ele vai lançando a semente na terra para que a semente caia no buraco. Amém, igreja? Assim que se faz uma semeadura, vamos chamar assim, manual. Que era o que mais se fazia naquela época, né? Usava-se também animais para poder arar a terra, usava-se animais para fazer os buracos, usava-se, né, as roldanas de madeira e tal. Morreu. Tu quer acabar comigo? Ah, voltou? Foi tu, né, que mexeu, né? Olha isso, meu atribulado.
Acho que ele estava ajeitando ali, gente. Então, ele começa a lançar as sementes. Então, a semente cai no buraco, amém? Onde ela tem que, germinar. Mas o que acontece quando eu lanço a semente? Umas caem fora, amém? Nem todas caem no buraco. Quando eu lanço, a mão com a semente, umas caem no buraco e outras vão cair do lado de fora. Outras vão ficar na beira do caminho. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém. Então, ele vai dizer, o semeador saiu a semear. Então, o que é o semeador saindo a semear? O semeador é Jesus. Jesus é o semeador, A semente que ele está semeando é a palavra do reino de Deus, porque ele veio pregar a respeito do reino de Deus, amém? Isso fica fácil de compreender, amém, igreja? Então, Jesus é o semeador, a semente que ele está semeando é a palavra do reino de Deus. E essa palavra é a palavra que contém vida, Então essa palavra do reino, que é a palavra que contém a vida de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus e toda a estrutura dessa vida, desse governo, de como governar, está sendo então semeada sobre a terra. E quem é a terra? A terra somos nós. Nós somos a terra. O nosso coração é a terra que vai receber essa semente. Amém, igreja? Isso é básico. Você precisa entender isso para a gente poder progredir. Então, Jesus Cristo está trazendo a palavra do reino, está dispensando ela sobre a terra, semeando ela sobre a terra. Nós, como a terra, o nosso coração, então, que é a terra, que ele veio, então, semear. E ele está ensinando o quê? Ele está semeando essa palavra em nós e está com essa parábola nos ensinando a sermos também semeadores desse reino, amém? Então o Senhor está sempre nos ensinando algo. Ele está ensinando a sua igreja a semear a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele só pode dar semente para aquele que semeia, é o que diz a palavra, amém? Lá em Coríntios 9, vai dizer que o Senhor só pode dar sementes para aqueles que semeiam. Então Ele libera a semente sobre nós e vai nos ensinar a ser semeadores desse reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então Ele vai começar a semear o reino, algo que nunca foi entendido e compreendido, um mistério que estava oculto e que agora vai ser desvelado através do semeador, que é Jesus Cristo, amém? E ele vai dizer, parte da semente, como eu falei, cai na beira do caminho, porque ele vai lançando a semente, Umas caem na boa terra, que é o buraco, outras vão cair à beira do caminho, que vindo as aves a devoram. Por que as aves devoram que está na beira do caminho? Porque não caiu no buraquinho, amém? Ela ficou desprotegida, a semente. Então, como a semente ficou exposta, vem as aves do céu e comem a semente. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Vou explicar, mas eu vou explicar quando a gente juntar a outra parte, só para entender a letra, Então, a outra parte vai cair nos lugares pedregosos, Não vai cair no buraquinho, na covinha, vai cair onde tem pedras. E como nesse lugar onde tem muitas pedras, tem pouca terra, a terra é mais seca. Então, a semente, porque é pedregoso o solo, a semente não consegue penetrar. E o que acontece? Se a semente não penetra na terra, vem o sol então esquenta a semente, que também não está protegida, porque a terra é rasa, a terra não tem profundidade. Então o sol vai lá, como diz a parábola no versículo 6, vai queimar então a semente. E como ela não conseguiu penetrar na terra, ela não tem raiz, e se ela não tem raiz, ela seca, amém? Versículo 6, vamos ao versículo 7. Então ela caiu, a outra semente que foi lançada, caiu entre os espinhos. Então os espinhos da terra, que são aquelas coisas que tem na terra, vai sufocar a semente, porque o espinho vai crescer e vai acabar abafando ali a semente, sufocando a semente. E a outra cai em boa terra, que eu vou chamar que foi o buraquinho que a semente acertou, amém? O buraquinho que o semeador fez para que essa semente caísse e gerasse vida, amém? Que ela crescesse naquele buraquinho, que foi tampado com a terra, que foi adubado, que foi preparada para receber aquela semente, amém? Então caiu em boa terra, e quando cai em boa terra, dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
E aí a gente tem que se perguntar, por que no meio da parábola vem quem tem ouvidos para ouvir, ouça? O que Jesus quer chamar a nossa atenção? Porque quando Jesus fala isso, Ele está chamando a nossa atenção para que aquilo que Ele está falando está além da letra. É uma compreensão mais profunda daquilo que Ele quer falar. Amém, igreja? É a mesma coisa que acontece lá em Apocalipse. Em Apocalipse 2, Apocalipse 3, quando Ele fala às 7 igrejas, Ele também vai falar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando à igreja. Então é a mesma coisa, quando Ele fala, quem tem ouvidos ouça, para ouvir ouça, é a mesma coisa que Ele faz a referência também em Apocalipse, quando Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Então o que Jesus está dizendo quando Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Ele está falando que nós temos que estar atento ao Espírito. Nós temos que estar atento ao Espírito de Deus, aquilo que Deus está falando, amém? Porque isso aqui não é uma coincidência, não é uma história sobre agricultura, amém? O Senhor não estava explicando àquele povo como que eles iam, trabalhar a terra deles, fazer um plantio para eles ganharem dinheiro. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Jesus não estava ensinando sobre ser um agricultor, amém? Jesus estava falando acerca do reino de Deus. Ele estava, através dessa parábola, falando do seu reino, falando dessa semente que estava sendo semeada, falando daqueles que iam receber a palavra, como o nosso coração tem que estar para poder receber essa palavra frutificar e gerar vida em nós. É isso que o Senhor está tratando, amém? Por isso ele fala, então preste atenção, ouça pelo Espírito aquilo que Deus está falando. Então ele está falando, ouça, quem tem ouvidos ouça, não é com o ouvido natural, é quem foi capacitado pelo Espírito para compreender. Você precisa estar capacitado, ter uma vida no Espírito para compreender as coisas acerca do reino, amém? O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Amém? O homem carnal, o homem almático, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. A palavra vai dizer que para ele essas coisas são loucura. Só aqueles que vivem no Espírito conseguem discernir as coisas do Espírito. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então Deus está falando, o Senhor está falando, você precisa compreender no Espírito. Então quem tiver, ele está falando, quem tiver o Espírito Santo, quem tiver o Espírito de Deus, então entenda. Porque quem não tem vida no Espírito não vai entender. E é por isso que Jesus explicava sempre as parábolas para os seus discípulos. Porque eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, amém? Então, assim como a multidão, eles também não compreendiam o que estava sendo pregado. Eles ficavam só fazendo cara de entendido, ó. Parece alguns quando eu estou pregando a palavra, fica assim. Vocês estão entendendo e fica? Parece que estão entendendo, mas o que Jesus tinha que fazer? Jesus sempre o explicava. Eles iam buscar Jesus, perguntar sobre, eles pediam explicações e Jesus sempre dava explicações para eles, até que o Espírito Santo veio, amém? Até que eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo veio para quê? Para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, que eles conseguiram compreender tudo que Cristo pregou nos 3 anos e meio de vida que esteve com eles. Então, enquanto Jesus andava com eles, eles não tinham recebido o Espírito, Jesus tinha que explicar para eles, amém? E depois que eles recebem o Espírito, que eles conseguem compreender, lembrar de tudo que o Mestre ensinou, e aquela palavra então explode como vida dentro deles. Vocês conseguem entender? Diga amém. Mas nós já temos o Espírito Santo, amém? Então o que o Senhor está dizendo? Nós temos que compreender pelo Espírito, ouvir o que Deus está falando, para que a gente possa entender realmente o que Jesus está ministrando. Porque Jesus não está pregando sobre cura, Ele não está falando de libertação, aqui Ele não está dividindo pão com ninguém, Ele não está falando de agricultura, não está ensinando nem a sua igreja, nem aquele povo a trabalhar com a terra. Ele estava falando acerca dos mistérios do seu reino, amém? Então vamos lá, no versículo 10, aí ele vai começar a explicar, porque eles vão dizer assim, versículo 10, aproximando-se os discípulos, perguntou-lhes. Então eles vão perguntar, porque eles também não estavam entendendo, fazia cara de entendido, junto com a multidão, mas eles vão chegar para Jesus e perguntar. E perguntaram-lhe,
por que lhes falas em parábolas? E ele lhes respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ao ouvir ouvireis, e de nenhum modo entendereis, e vendo vereis, e de nenhum modo percebereis. Versículo 15, pois o coração desse povo tornou-se endurecido, com os ouvidos ouviram de mau grado, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Vamos parar aqui, amém? Então, ele vai dizer assim, depois que ele fala quem tem ouvidos ouça, os discípulos vão perguntar, por quê? Por que você fala com eles, né? Por que você fala por parábolas? E ele vai responder, eu falo por parábolas porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. A eles não é concedido a compreensão, o conhecer do reino de Deus. Então, por que Jesus vai falar por parábolas? Porque para uns ele quer dar o conhecimento do reino e para outros ele não quer dar, amém? Então ele está dizendo assim, a vós é dado conhecer os mistérios do reino. A vós quem? Aos discípulos. Somente aos discípulos. Por isso que ele vai explicar a parábola para os discípulos, porque a revelação do reino só é dada para discípulos. A revelação do reino não é concedida para a multidão. A revelação do reino não é concedida para curiosos. A revelação do reino não é dada para o ímpio. A revelação do reino só é dada para os discípulos. Por isso que ele fala, a vós, está falando aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Aí ele vai dizer, ainda no versículo 11, no final, mas a eles não lhes é concedido. Então olha para mim, não é que a multidão não quer entender, não é que eles não estavam ouvindo, não é que eles não querem, eles estavam lá ouvindo a pregação, amém? A multidão estava lá sufocando Jesus, né? Eles tiveram que ficar em pé na praia. Tinha muita gente. A palavra diz que eles estavam em pé, que significa que não tinha nem lugar para sentar. Porque em pé ocupa menos espaço do que sentado. Vocês estão entendendo? Diga amém. Era muita gente, né? A multidão de multidões estava ali, ouvindo a palavra. Então, não é que eles não queriam entender, não é que eles não estavam ouvindo a pregação. É Deus que não deixa eles compreenderem. O próprio Deus não vai permitir que eles entendam a palavra do reino. É o próprio Deus que não vai permitir, não vai conceder à multidão a revelação, porque essa palavra não era para a multidão. Essa palavra, a palavra do reino, o conhecimento do reino é somente para discípulos. Vocês conseguiram entender? Diga amém. Glória a Deus. Então entenda, todo aquele que vai reinar com Cristo, né? Vou fazer uma observação. Todo aquele que vai reinar com Cristo, ele precisa ser salvo, amém? Para você reinar, você tem que ser salvo, mas nem todos os salvos vão reinar com Cristo. Então, para você reinar, você tem que ser salvo, você tem que ser filho, mas nem todo salvo, nem todo filho vai reinar com Cristo. Por quê? Porque você tem que ser discípulo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ser discípulo é aquele que paga o preço, custe o que custar, entrega a sua vida para seguir o Cordeiro, para seguir o Mestre, amém? Então, né, não existe nenhuma possibilidade de um ímpio reinar, mas há a possibilidade de um salvo não reinar. Então não existe a possibilidade nenhuma de um ímpio reinar, mas há a possibilidade de um salvo não reinar.
Porque apesar de todos estarem ouvindo a palavra, a revelação do reino só é concedido aos discípulos. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Versículo 12 vai dizer: pois ao que tem lhe será dado e terá em abundância. Está falando dos discípulos. Então eles têm, porque eles têm o reino, eles têm a revelação do reino, porque Jesus vai explicar a eles, e então eles vão ter em abundância. E os que não têm, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? Significa que até a possibilidade futura deles terem, o Senhor está tirando deles. Até a possibilidade que eles tinham de entender amanhã, Ele está tirando hoje. Significa que Ele não vai conceder. Ele não está concedendo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Se havia uma possibilidade deles receberem a revelação do reino por serem salvos, mesmo assim o Senhor está tirando. Porque não é sobre ser salvo, é sobre ser discípulo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então, até o que não tem, até o que tem, lhe será tirado, porque eles poderiam receber, mas o Senhor não vai dar, o Senhor não vai conceder, amém? E é por isso então que ele vai dizer no versículo 13, por isso que eu falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Então eles vão ver, mas não vão conseguir, enxergar, não vão conseguir compreender. Ouvindo, eles vão ouvir, porque eles têm ouvidos, mas eles vão ouvir, mas não vão conseguir entender. Por isso que ele falava por parábolas, para que eles vendo não vissem, ouvindo não entendessem. Vocês estão entendendo? Diga amém. Versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, porque havia uma profecia de Isaías que tinha que se cumprir acerca deles, ouvindo com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo persevereis. Então você não vai conseguir entender, não vai conseguir compreender, mesmo ouvindo. Por quê? Porque Deus não concedeu a eles o entendimento. Deus não vai conceder a eles a revelação, o significado do que é o seu reino. Vocês estão entendendo? Diga amém. Por quê? Ele vai explicar por quê. Porque Jesus é bom, amém? Então ele vai falar, por quê? Pois o coração desse povo se tornou endurecido e de mau grado ouviram. Então eles de mau grado ouviram. Então eles vão fechar os seus olhos para que não suceder que, então o Senhor vai então fechar os olhos, porque eles tinham um coração endurecido. Porque eles ouviram de mau grado, o Senhor então vai fechar os olhos deles, para que eles vendo com os olhos, para que eles vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração e se convertam. Deus não queria que eles se convertessem. Então que eles vendo não conseguissem ver, ouvindo não conseguissem compreender, para que eles não se convertessem, e o Senhor tivesse que curá-los, tivesse que transformá-los por meio da palavra. Vocês estão entendendo? Diga amém. E vocês achando que Jesus é bonzinho. Ele é, Deus é bom, amém? Nós temos que dar graças ao Senhor, porque nos foi dado a possibilidade e concedido por Deus conhecer acerca dos mistérios do seu reino, amém? É um privilégio entender acerca do reino de Deus. É um privilégio que talvez a sua mente não consiga estimar nesse momento. Mas é um privilégio entender acerca do reino. E é um privilégio maior ainda viver o reino nessa terra. Ser um participante desse reino é um privilégio que não é concedido a todos. Vocês conseguem entender? Diga amém. Não é porque nós que não queremos, não é porque a multidão não queria, não é porque elas não estavam ali desejosas de entender, mas porque Deus não permitiu, porque a revelação do reino é só para discípulos. Então eles vão ouvir, mas não vão conseguir entender. Eles vão ver, mas não vão conseguir perceber. Eles não vão conseguir enxergar verdadeiramente sobre o que Jesus estava falando. Então eles estão ouvindo a conversa da agricultura e assim, o que ele está falando? Por que ele está explicando para a gente como funciona, uma agricultura? Que papo é esse de semear na terra? A gente sabe como funciona. A maioria ali trabalhava com terra, trabalha com animais. Era o meio de sustento deles. Então eles não estavam conseguindo compreender. A palavra não conseguia penetrar. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém.
Eles não conseguiam entender verdadeiramente aquilo que Deus estava falando. Por quê? Porque o coração deles estava endurecido. Então, olha para mim. Uma parábola é uma linguagem figurada, amém? Como a gente falou no início. Mas, se você deseja transmitir uma informação, né, que a pessoa entenda alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai falar de forma clara e objetiva ou você vai falar por parábolas? Geralmente, quando você quer explicar alguma coisa para alguém, você vai explicar de forma clara e objetiva, amém? É o que eu estou tentando fazer aqui. Explicar algo para vocês de forma clara e objetiva, né? Explicando, esmiuçando aqui a parábola. Eu não vou ficar usando uma outra alegoria em cima dessa alegoria, porque ninguém entender nada. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. Então não faz sentido, né? Jesus falar por parábolas. Mas Jesus só estava falando por parábola, por quê? Porque ele não queria que a multidão entendesse. Ele não queria que eles compreendessem. Porque diferente do evangelho da salvação, como nós falamos, né? As boas novas, que é uma mensagem que todo mundo tem que receber, porque é o desejo do coração de Deus se reconciliar através de Cristo Jesus com todo mundo, amém? Reconectar o seu povo, reconectar a sua família a Deus, amém, igreja? Essa é a intenção da reconciliação através da mensagem do evangelho da salvação, né? Então, a mensagem do reino, só os discípulos podem compreender. Então, entenda, essa mensagem, por isso eu falei no início, para você conquistar o reino, você tem que se esforçar, você tem que amadurecer, você tem que se tornar um discípulo de Jesus, amém? Você tem que desejar ser um discípulo dele, porque não basta ser salvo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Por isso, então, que ele vai explicar, né, somente aos discípulos e não vai explicar para a multidão. Quando ele explica aos discípulos, ele vai tomar os discípulos à parte e vai explicar à parte. Ele não vai explicar para a multidão. Ele vai explicar somente para os discípulos. E ele vai dizer no versículo 15, porque eles tinham um coração endurecido e ouviram a palavra de mau grado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém ouve a palavra do Senhor, né, de má vontade, de mau grado, quando alguém ouve a palavra e fecha o coração, o Senhor tira a oportunidade deles futura de compreendê-la. Porque até aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Então, quando você vier ouvir a palavra, quando você estiver ouvindo a palavra na sua casa, ouça com o coração aberto. Nunca venha com o coração fechado, com o coração endurecido, com má vontade de ouvir a palavra, porque a oportunidade que você possa ter de compreender, o Senhor vai arrancar de você, amém? Por isso que a palavra diz que Ele sonda a nossa mente e o nosso coração, e vai dar a cada um segundo as suas obras, amém? Então, eles tinham um coração duro, ouviram de mau grado a palavra, eles se opuseram ao reino. Então ele fala, já que vocês se opõem ao reino, se opõem, né, a Cristo, ao entendimento de quem é Cristo, né, de que Ele é o Messias, que eles não receberam, né, a Jesus. Entenda, a multidão seguia Jesus, ouvia Jesus, mas nem todos eram discípulos, amém? Nem todos eram seguidores fiéis. A maioria queria, né, ser liberto, ser curado, buscavam pelas suas necessidades. Vocês estão entendendo? Diga amém. Eles buscavam o Senhor por aquilo que o Jesus podia fazer, como se Ele fosse um milagreiro, um grande profeta. Nem todos tinham entendimento que Ele era o Messias, que Ele era o Filho de Deus. Então, Ele está dizendo, eles fecharam o coração. Porque a palavra vai dizer para assim, ó, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. O próprio Jesus vai dizer em João que eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Então eles rejeitaram a Cristo, eles rejeitaram Ele como Messias, rejeitaram Ele como Rei, rejeitaram Ele como Cristo. Então o Senhor vai então fechar o entendimento deles, fechar os olhos deles, para que eles não vejam, que eles não entendam, para que eles não sejam transformados pela revelação da palavra do reino. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então foi uma escolha de Deus. A palavra do reino, ela vai ter que chegar em todos, como diz Mateus 24. Ela tem que chegar até os confins da terra, mas a compreensão e o entendimento do reino tem que ser concedido pelo Pai. É Deus que vai conceder o entendimento ou não. É Ele que vai conceder a compreensão. Então o evangelho do reino precisa ser pregado, né, como testemunho.
em todas as nações, até os confins da terra. Mas eu não preciso que toda a terra compreenda e entenda e seja transformada por esse evangelho. Porque quem vai conceder esse entendimento é Deus, amém? Não é o meu papel. Quem vai te conceder o entendimento daquilo que eu estou falando é o Espírito de Deus que habita dentro de você, amém? Porque Ele conhece o seu coração, tá? Eu não sei se você está com o coração fechado, se você está recebendo, se você está compreendendo, mas o Espírito Santo sabe, amém? Então Ele vai dar à medida que cada um se dispõe, né? Com bom grado de ouvir a palavra, com desejo de conhecer esse reino, amém? Então Ele vai dizer que eles tinham um coração endurecido, homens, né, que fecharam o coração, que estavam com o coração, que rejeitavam a palavra. Então ele vai falar: eu mesmo vou fechar o coração deles, eu mesmo vou fechar o entendimento, eu mesmo não vou permitir que o coração abra, para que eles possam, para que o coração deles amoleça pela palavra e eu tenha que curá-los, que eu tenha que transformá-los. Porque não é carne nem sangue que te revela a palavra. Não é a sua inteligência, não é a sabedoria, é o Espírito de Deus que revela a respeito do reino de Deus, amém? Somente o Espírito pode nos revelar acerca do reino. Não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, só o Espírito de Deus pode nos revelar acerca do reino, amém? Então, glória a Deus que nos foi dado conhecer esse mistério, amém? Glória a Deus que nos foi concedido o entendimento acerca do reino de Deus. É um privilégio, amém? Vocês estão aqui, estão sendo privilegiados por ouvir um evangelho do reino nesse lugar, amém? Então, como eu disse, foi dado aos discípulos, não foi dado à multidão. E esse é o problema hoje dentro da igreja. Nós encontramos muito crente com o coração endurecido. Nós encontramos muitas pessoas com o coração fechado, que ouve de mau grado a palavra, que tem um coração endurecido. É aquele que vem, às vezes, por obrigação, vem por religiosidade, mas não vem porque quer buscar conhecer mais de Deus. Não quer crescer em Cristo, né? Vem como se fosse bater um ponto, né? Então, são aquelas pessoas, vou dizer assim, que são seletivas. Sabe o crente seletivo? O crente seletivo é aquele assim: essa parte do evangelho eu quero, essa parte eu não quero. Essa parte do evangelho é bom, então essa parte é boa, é legal, me dá ânimo, me faz crescer, então eu quero. Ah não, essa parte não, vai me tirar do meu conforto, vai me levar a tomar minha cruz, vai me levar a renunciar ao meu eu, essa parte do evangelho eu não quero. Tem muita gente que não ouve de bom grado, porque só ouve aquilo que quer. Só retém a parte que deseja, só retém a parte que é bom para elas. E a igreja hoje, infelizmente, está cheia desses crentes seletivos, né? Então, aquilo que convém a eles, eles aceitam. Aquilo que não convém à vida deles, que eles acham que não se encaixa com a vidinha deles, eles não aceitam, pegam e jogam fora. São pessoas de coração endurecido, que ignoram a voz de Deus, que ficam na defensiva quando ouvem algo da parte do Senhor, que ficam na defensiva, se sentem ofendidos quando a palavra vem cortar, exortar, apertar, né, te esmagar. Então aquilo que ela é bom, ela acha que é para ela. Aquilo que ela é ruim, ela fala: é para o irmão do meu lado, não é para mim não. Né, o que é bom ela está recebendo, dando glória e dando amém. Mas quando a palavra aperta, fala: ih, ó, meu irmão, ele está precisando de um aperto. Como se você também não estivesse precisando. Porque o seu coração é endurecido, seletivo. Então aquilo que te convém, você aceita. O que não convém, você pega e joga fora. Mas o evangelho, como eu já disse, é bom para todos. E todo o evangelho é proveitoso. Toda a palavra de Deus é a boa nova de Deus. Toda a palavra do Senhor é a boa notícia do Senhor. Mesmo que seja dura, mesmo que exorte, mesmo que peça para você ser algo e fazer algo que vai tirar você do seu conforto, que vai ser difícil para você, que vai te levar a renunciar, ainda assim a palavra do evangelho é a boa notícia de Deus. A palavra continua sendo boa, a palavra continua, né, surtindo efeito em tudo, mesmo que te faça abrir mão das suas vontades. A palavra de Deus ainda é boa, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Vocês estão conseguindo entender? Diga amém.
Porque não se trata de ser boas novas porque é boa para nós. Se trata de ser boas novas porque é bom para Ele, é bom para a vontade dEle. A palavra é boa para o cumprimento do propósito dEle, amém? Não se chama boas notícias porque vem me dar uma boa notícia, porque é bom para mim, porque eu vou ficar alegre. É boa notícia porque é bom para o cumprimento do propósito de Deus. Ela é boa para estabelecer o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então vou te dar um conselho, igreja: não endureça o seu coração. Não permita, que o dia mau, não permita que o diabo, não permita que circunstâncias endureçam o seu coração. Mantenha o seu coração quebrantado para Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mantenha seu coração disposto a ouvir e a obedecer a palavra, amém? Não é só ouvir, é ouvir e obedecer, é ouvir e praticar. Por isso você fala, quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, porque se você não ouvir aquilo que Deus está falando, se você não compreender pelo Espírito aquilo que Deus está edificando, você vai ser colocado junto com esse grupo de pessoas que não é dado conhecer a revelação do reino dos céus. Então mantenha o seu coração aberto. Por isso que quando eu começo a ministrar, eu sempre oro que o Senhor remova de nós todo o pré-conhecimento, todo o conhecimento que nós já temos anteriores, que às vezes pode cauterizar o nosso coração, ser como uma pedra de tropeço no nosso coração e impede então que a semente caia em boa terra. Vocês entendem? Diga amém. Então a gente tem que remover. Eu já estudei, eu já ouvi, eu já falei, não importa, meu coração está aberto para que a palavra venha me renovar, para que o Senhor venha edificar mais, porque a palavra do Senhor é sempre novidade de vida, amém? Não existe palavra repetitiva. Se fosse assim, você lia a palavra uma vez, pegava a Bíblia e jogava fora. A Bíblia se renova todos os dias. A palavra de Deus é renovo todos os dias. A palavra do Senhor nos transforma todos os dias, amém? Porque Ele vai nos concedendo vida. À medida que eu leio, releio, eu posso ler o mesmo versículo 40 vezes. Deus vai continuar gerando vida, porque a sua palavra é vida. A sua palavra é eficaz para nos transformar, para nos conformar à sua perfeição. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Porque a sabedoria não é desse mundo para entender acerca do reino de Deus. Essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria vem do seu Espírito. Então nós temos que ouvir, obedecer e executar aquilo que Deus está falando conosco, amém? Então, vamos lá. Vou terminar de ler o restante para a gente fechar. Versículo 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, amém? Bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Versículo 18. Ouvi, pois, a parábola do semeador. Ouvi, pois, vós. Então, vós quem? Os discípulos. Ele vai explicar agora. Ouvi, pois, vós, a parábola do semeador. E todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, ele está explicando o que está lá no versículo 4, amém? O que está lá no versículo 4, ele vai explicar aqui no versículo 19. Todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. 20. E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse é o que ouve a palavra e imediatamente recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e lhe chegando a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça, logo ele se ofende, logo ele se escandaliza. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas a ansiedade do mundo, o engano das riquezas, sufocam inteiramente a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende. Esse certamente frutifica e produz um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um, amém?
Então ele vai começar a explicar. Você vai ver que o versículo 19 é a mesma coisa do versículo 4. Então vai dizer que o semeador, uma parte caiu na beira do caminho, vindo as aves a comer. Então ele vai explicar no 19. Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno. Então as aves é o maligno, tá? Então, as aves do começo, versículo 4, é o maligno. Então, vem o maligno e toma, arrebata, come, Porque vai dizer que as aves comeram. Então, o inimigo vem, o maligno vem, o diabo vem e pega a semente, e rouba a semente, arrebata a semente que foi semeada no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Então, o que é a beira do caminho? A beira do caminho é o lugar que a gente anda. É o solo endurecido, como eu expliquei no início. Eu lancei para cair no buraco, mas ela cai na beira do caminho. A beira do caminho, é onde você anda, é onde o semeador andava, amém? É um solo mais duro, é um solo mais endurecido, que ao jogar a semente, ela cai fora do buraquinho, como eu falei. Então é um solo duro, a semente não consegue penetrar. Então vem o pássaro, que não é um pássaro, é o maligno, é o diabo, vem e rouba a semente do seu coração. Vem, porque é como se ela caísse na beirada do nosso coração. O nosso coração tem beiradas, amém? Tem o interior do nosso coração, da nossa alma, e tem as beiradinhas do nosso coração. Então, como se caísse na beiradinha, mas não cai no buraco. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, cai na beiradinha, fica no solo duro, a terra não tampa. O maligno vem e rouba a palavra, Vai roubar porque a palavra ficou exposta. Porque, como diz, ela não cria raízes, ela não consegue penetrar na terra. Então, ele ouve a palavra, mas não compreende a palavra. Ele ouve a palavra, mas ele não consegue compreender. Então essa semente é retirada, essa semente é roubada pelo diabo, para que você não venha ter a oportunidade de compreendê-la, Então a semente do reino, a semente da palavra, sem proteção, ela é devorada pelo maligno. Se você não cuidar da palavra que te é semeada, o maligno vem e devora a palavra. O maligno vem e rouba a palavra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Se o Senhor Jesus está semeando essa palavra no seu coração e você não compreende, se você endurece seu coração, se você fecha o seu coração, se você não se abre para entender qual é a vontade de Deus, qual é o desejo do Pai, para que você foi chamado, por que Ele está desvelando o reino, o que é o reino, essa semente então não consegue penetrar no seu coração, não consegue penetrar na terra. E aí você vai perder, porque o diabo vai vir e vai tomar, amém? O diabo vai vir e vai roubar. Então, como eu falei no início, você vem à igreja às vezes por ritos, você vem, por obrigação, você vem só para dizer que você é crente, vem ao culto domingo, mas você não vem com disposição no coração para ouvir, você não vem com disposição no coração para ser transformado pela palavra. É aquele que não vem para a igreja com disposição, com o coração aberto, disposto para que a vida da palavra entre e transforme a sua vida. Aqueles que não estão dispostos a abrir o coração, tornar o coração disponível para viver a vontade de Deus, para viver o propósito de Deus, amém? Então o coração está fechado, a palavra cai, então ela não entra, o maligno vem e rouba. Vocês entenderam? Diga amém. Então esse é o crente que tem o solo endurecido, o solo do seu coração é duro, o solo do seu coração é seco. O solo do seu coração não permite que a palavra entre, que a semente entre. É um coração endurecido, seco. E o maligno vem e rouba a revelação do reino que o Senhor está te entregando, está te concedendo. Então, você fala assim, entendeu a palavra, irmão? Ih, entendi nada, estava viajando, estava pensando no que eu vou fazer depois, no meu almoço, na minha família, na minha festinha. Vai vir o maligno e vai roubar a semente de você. Porque o seu interesse não está na palavra. Porque o seu interesse não está em ser transformado por essa vida. Porque dá trabalho ouvir, mas dá mais trabalho ainda ouvir e praticar. Você acha que é desgastante, pregar o evangelho, ouvir a palavra 1 hora, 1h30, 2 horas, seja quantas horas forem? Mas dá mais trabalho ainda ouvir e praticar a palavra. E a maioria não deseja.
E a maioria não quer. Vocês estão entendendo? Diga amém. Então esse é o solo do coração de parte da igreja. Está mostrando como é que são os solos do nosso coração. Então tem parte dos crentes, parte da igreja que tem um coração endurecido. Não está interessado que a palavra de vida transforme a vida delas. Porque eles estão bem confortáveis como eles estão. Então seu coração é duro, seu coração é seco. E rejeita a semente. E o maligno vem e toma ela. Vocês entenderam? Diga amém. Outra coisa que essa parte da parábola vai nos explicar, que nós aprendemos é que o diabo, ele tem acesso ao coração das pessoas. Porque o maligno vem e rouba a semente do seu coração. Por isso que a palavra vai dizer, de tudo que você tem que cuidar, cuide do seu coração. Porque ele provém, as fontes da vida provém dele. Porque o diabo, ele tem acesso à beira do caminho. Se você não guarda, se você não cuida, aquilo que você deixa na beira do caminho, de maneira superficial, o diabo vem e toma. Então o diabo, ele tem acesso ao coração das pessoas. E às vezes até fala através da boca delas. Você não vê Pedro? Pedro, quando foi falar para Jesus assim, Jesus, eu ouvi seu discurso que você tem que morrer na cruz, mas deixa eu te falar uma coisa, pensa em você, não morre não, vamos embora, vamos fugir, vamos deixar esse povo aqui. Jesus vira para ele e fala, aparta-te de mim, Satanás, porque você é como uma pedra de tropeço. Satanás estava falando pela boca de Pedro. Então Satanás, além de acessar o nosso coração, usa a nossa boca para falar muitas vezes. E se falou na boca de Pedro, imagina na boca desses crentes meia boca que há por aí. Então tem que tomar muito cuidado, amém? Muito cuidado com as pessoas que andam ao nosso redor e de quem você ouve aquilo que está falando, que pode ser que não seja uma palavra de Deus, mas de Satanás tentando afastar você do seu propósito. Pode ser o diabo, através da boca do crente, querendo te afastar daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque todo aquele que tenta desviar você do seu caminho, do seu chamado, seja o seu chamado para a morte, é o diabo falando. Todos aqueles que tentam te afastar do caminho, do seu propósito, é o diabo falando. Porque pode ser que o caminho seja difícil, igreja. Porque ninguém falou que ia ser fácil. Mas nada pode tirar você do caminho. Tudo que tenta tirar você do caminho de Deus é diabo. Seja quem for, que circunstância for, pode ser sua família, seu marido, seu filho. Se está tentando te afastar do caminho de Deus, do propósito de Deus, é diabo. Vocês entenderam? Diga amém. Então cuidado, porque o diabo também tem acesso à beira do caminho, ao nosso coração. E aí vai dizer no versículo 5 e 6, que vai corresponder ao versículo 20 e 22, que é o solo rochoso. Então parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, veio o sol, a queimou, não tinha raiz e secou. Então ele vai explicar no versículo 20 e 21, o que foi semeado no solo rochoso ou pedregoso, né? É o que ouve a palavra e logo recebe. E recebe essa palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, porque não tem raiz. Então chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo fica ofendido, logo tropeça. Então a semente começa a crescer, amém? Então esse solo, essa terra, é o coração de pessoas que tem esse solo rochoso. Tem pouca terra, mas tem muitas pedras. E o que acontece? A semente vai cair. Quando ela começa a crescer, ela não consegue desenvolver, porque tem pouca terra. Se tem pouca terra, não consegue criar raízes. Então a planta não se prende à terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Quando tem pouca terra, não se prende à terra, porque tem muita pedra e pouca terra. Então as raízes não conseguem se desenvolver, crescer, né, para baixo do solo, pela falta de profundidade. Então o que é o solo rochoso? São pessoas que não têm profundidade, que não buscam se aprofundar no Senhor, que não buscam trabalhar essa terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não buscam limpar a terra. Por quê? Porque não tem interesse em aprofundar. Então o raso tá bom, o superficial tá bom. Ah, eu tô salvo, já tá bom. Para que evangelho do reino? Eu tô salvo, já tá bom. Para que eu tenho que tomar a minha cruz, renunciar, abrir mão da minha vida para seguir a Cristo? Eu tenho Jesus no coração, Ele me ama, essa palavra já me serve. Estou entendendo? Diga amém. Aí o que acontece? Não tem raiz profunda, não se prende na terra, vem o sol. O que significa o sol na palavra? O sol vem para nos amadurecer.
O sol simboliza amadurecimento. Por isso que Jesus é o sol do meio-dia, né? Ele é comparado à estrela da alva e o sol do meio-dia. Porque ele vem para nos queimar, para nos amadurecer. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então o sol vem para nos amadurecer, mas como a semente não tem raiz, ela está na terra superficialmente, porque a terra, não tem profundidade. Então o sol, ao invés de amadurecer a semente, vai queimar a semente e matar a semente. Vocês estão entendendo? Diga amém. Não consegue suportar o amadurecimento, não consegue suportar o aperfeiçoamento, não consegue suportar a palavra que vem para te cortar, por isso que logo se escandaliza. Então logo por conta da palavra, porque a palavra vem para nos cortar, a palavra é boa para nos exortar, a palavra é boa para nos ensinar, para que a gente possa apresentar todo homem maduro diante de Deus. É isso que diz a palavra. O que vai acontecer? Eu vou me escandalizar, eu não quero, eu vou tropeçar, então eu vou desistir. Então é aquele que vem à igreja, recebe a palavra com alegria. Nossa, que palavra boa, estou alegre. Nossa, eu entendi que Jesus quer me dar o reino, Ele quer me conceder o reino. Glória a Deus, aleluia, sou um privilegiado. Mas vem a rotina da vida, vem o dia a dia, vem a renúncia, e você não quer abrir mão do seu conforto, você não quer renunciar, você fica ali guardado a sua vida oculta, né? Fica ali guardado, né? Os seus pecados ocultos, seus próprios interesses, e logo você tropeça e não consegue progredir na palavra. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E aí alguém te exorta, alguém te fala, a palavra vem para te cortar e você fala, ai não quero, né? Você fica ofendido, fica escandalizado com o evangelho genuíno e verdadeiro, e logo a alegria passa. Mas por que a alegria passa? Porque você não construiu raízes, amém? Porque não tem raízes e facilmente tropeça. Vem o dia mau, facilmente você cai, facilmente você tropeça, porque você não consegue abrir mão das suas vontades. Então vem o dia mau, vem a aflição, vem a perseguição por conta da palavra, e você logo deixa, essa alegria logo acaba, porque aquilo que era de Deus, porque você recebeu, estava alegre, era de Deus, é muito de Deus, agora já não é mais de Deus assim. Vocês estão entendendo? Diga amém. E tem muito crente que é esse solo rochoso, que ouve a palavra, fica impactado. Eu nunca ouvi esse Cristo, eu nunca ouvi essa palavra, eu nunca ouvi esse evangelho, eu nunca ouvi esse reino. Agora Deus quer me dar o reino, eu quero o reino. Mas para tomar o reino precisa de esforço, e eu não quero me esforçar. Eu não quero abrir mão, eu não quero renunciar, eu não quero sair do meu conforto. Quero continuar vivendo a minha vida e minhas vontades. Vocês estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. E aí vai vir o que vai cair entre os espinhos. Versículo 7 e versículo 22. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Aí vai chegar no versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação pelas riquezas sufocam toda a palavra e fica infrutífera. Então, a preocupação com esse mundo, os seus cuidados com esse mundo, a sedução das riquezas crescem e se tornam maiores, mais importantes, são prioridades na sua vida do que a semente do reino que foi plantada no seu coração. Então você ouve a palavra, está dizendo que é aquele que ouve a palavra, mas as suas prioridades não são a palavra. A prioridade não é cuidar da semente. A sua prioridade não é desenvolver que essa semente cresça, te transforme e gere vida. Você está mais preocupado com os cuidados desse mundo e com a fascinação pelas riquezas dessa terra, que vão sufocar e matar a semente da palavra. Então a palavra é plantada no seu coração, mas ela se torna infrutífera. Ela não gera frutos em você, porque você está mais preocupado com coisas do que com pessoas. Você está mais preocupado com coisas dessa terra do que com as coisas celestiais. Você está mais preocupado, seus olhos estão mais presos às coisas dessa terra do que você está preocupado em olhar para o alto, que é onde nós deveríamos manter os nossos olhos fixos, olhando para o alto. Você está mais preocupado com as coisas terrenas do que com as coisas eternas. Vocês estão compreendendo? Diga amém. São pessoas que são presas a esse mundo. Então a palavra vai se tornar infrutífera.
a semente não vai conseguir germinar, a semente não vai conseguir produzir, porque a busca do homem pelo imediatismo, a busca do homem pelo sucesso, a busca do homem pela sua satisfação pessoal, a busca do homem por posses, por coisas dessa terra, por tesouros nessa terra, por bens materiais, a busca do homem em agradar outros homens, em agradar outras pessoas, acaba sufocando a semente, a palavra de Deus. E a igreja hoje é o que mais tem, um solo espinhoso, que ouve a palavra, mas não dá importância à palavra. A sua preocupação não é crescer, desenvolver nessa vida, que essa vida te mude e transforme, porque você ouve a palavra, mas você continua vivendo a sua vida. Você continua edificando a sua própria casa. Você continua edificando o seu império. Você dá mais importância para as coisas dessa terra do que para as coisas de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. E a vida do reino é totalmente contrária a essa vida mundana e terrena. A vida que o homem busca sucesso e crescimento pessoal não é a vida do reino. Porque a vida do reino não edifica os nossos impérios. A vida do reino edifica o reino de Deus. O evangelho do reino é o evangelho do ide. Saia do seu conforto. Perca a sua vida por amor a Cristo. Esse é o evangelho do reino. Vocês estão entendendo? Diga amém. O evangelho do reino é você viver por Senhor e abandonar as suas vontades. O evangelho do reino é que você encontre prazer em dar prazer a Deus, e não nas coisas dessa terra, e não nas coisas desse mundo. O reino de Deus não é uma busca de satisfação do homem, e nem de satisfazer outros homens. O reino de Deus é para satisfazer somente a Deus e a Cristo. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então, a igreja está cheia desse solo espinhoso. Ouve a palavra, mas não dá importância à palavra. Ouve a palavra, mas a busca por esse mundo, pelas coisas dessa terra, pelas coisas materiais, pelas riquezas que essa terra pode te dar, sufocam toda a raiz e matam, sufocam toda a semente e matam a semente. E a semente se torna então infrutífera. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Aquele que escolhe ficar debaixo dos cuidados desse mundo, abre mão dos cuidados de Cristo. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a sua prioridade. Porque a palavra vai dizer para nós, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ganhar a própria vida é perder Cristo, mas ainda assim é uma escolha. Vocês estão entendendo? Diga amém. É uma escolha. Minha vida é corrida, eu tenho meus estudos, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família. Eu tenho muitos afazeres, todo mundo tem. Ainda assim é uma escolha, se você vai viver para esse mundo ou se você vai viver para Ele. E a minha dica é que você escolha viver por Cristo todos os dias. Porque aquele que escolhe ficar debaixo dos cuidados desse mundo está abrindo mão dos cuidados de Cristo. E depois não adianta chorar. Porque Deus não se comove por emoções. Deus se comove por posicionamento. Ele está buscando pessoas posicionadas. Ele não se comove. Ai, Deus, está tudo errado. E vocês choram. Ele não dá nem aí com o seu choro. Ele se comove por posicionamento. Porque nós temos o direito de escolha. Então a minha dica é: escolha Cristo. Escolha viver para Cristo. Escolha construir reino, edificar reino e não seu império pessoal. Amém? Edificar reino é você edificar tudo que você edificar está debaixo do governo de Deus. Então eu edifico a minha casa debaixo do governo de Deus, ali o reino está. Eu edifico o meu trabalho debaixo do reino de Deus, do governo de Deus, ali o reino está. E tudo aquilo que eu edifico o reino se torna eterno e não é temporário. Mas tudo que eu edifico nessa terra, por essa terra, debaixo da minha vontade, da vontade do homem, é temporário. Tem início para começar e início para terminar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Sabe qual é o problema da igreja? Você está mais preocupado em estar bem nessa vida, numa dimensão que você não vai passar de 100 anos, porque são poucos que passam de 100 anos, e você não está preocupado com a eternidade. Essa é a realidade da igreja hoje, o solo espinhoso da igreja hoje, dos crentes de hoje. Mais preocupado com essa vida, que é finita, porque a maioria não passa de 100 anos, e não se preocupa com a eternidade.
Sabe o que a Bíblia vai falar acerca disso? A Bíblia vai dizer que depois dos 80 anos, tudo é peso e cansaço. Tudo vai se tornar um peso e cansativo. Não é proveitoso depois dos 80 anos. Nada mais é proveitoso, porque tudo se torna um peso e cansativo. Porque a nossa vida produtiva é agora. E não gastar a sua vida com Deus e gastar a sua vida com o mundo é você desperdiçar a sua vida. Sabe por quê? Porque o problema é que o Senhor está esperando um fruto da semente que Ele está plantando em você. E que fruto você tem para dar para Ele? Porque se o solo continuar espinhoso, você vai se tornar improdutivo e infrutífero. Vocês estão entendendo? Diga amém. Para Deus, tudo que você faz nesse mundo, mesmo sendo bem sucedido, é infrutífero. Porque só a sua vida com Deus é frutífera. Só a sua vida com Ele que produz fruto. Então traga tudo para Ele. Coloque tudo debaixo do governo de Deus. Coloque seu trabalho debaixo do governo de Deus. A sua casa debaixo do governo de Deus. A sua família debaixo do governo de Deus. Que Deus então fará frutificar essa semente para o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Diga amém. Vou te dar outra dica. Não costumo dar muita dica, não. Se doe menos por aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. E se dedique mais, gaste mais a sua vida para viver para Deus. Que é onde você vai chegar em algum lugar. Pare de gastar tanto tempo e desperdiçar tanta sua vida por coisas que não vão te levar a lugar algum. E gaste seus dias para viver para Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Que às vezes nós matamos e morremos por coisas que não têm significado nenhum para Deus. Que não tem proveito nenhum para Deus. Então tudo que você faça debaixo do governo de Deus. Deixa Ele governar e será reino de Deus na sua vida. Amém, igreja? Para a gente terminar. Mateus 8 e 23. Outro enfim caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende a palavra. Esse frutifica e produz a 100, 60 e a 30 por 1. Na boa terra é impossível a palavra não dar fruto. Quando a semente cai na boa terra, é impossível não gerar fruto. Se não estiver gerando fruto, se a palavra que você recebe não estiver gerando fruto, é porque pode ser que você não seja boa terra ainda. Porque toda boa terra gera frutos para Deus. A 100, a 60 ou a 30 por 1. Não importa a porcentagem. Importa que ela é produtiva e frutífera. Porque Ele não está contabilizando se é 100, 60 ou 30. Você continua sendo boa terra. E isso que é importante para Deus. Amém? Você ser essa boa terra, aonde você vai gerar frutos para Deus. Se você não está gerando fruto, se a palavra não está gerando fruto, se não tem frutos pela palavra na sua vida, é porque você ainda não é a boa terra. E qual é o entendimento que eu tenho? Pô, pastor, eu não sou a boa terra. Há tempo ainda de você se tornar a boa terra, porque Deus remove pedras, Deus remove espinhos e nos transforma em boa terra todos os dias. Basta você desejar. Então, o que está dizendo aqui? Por que uns semeiam, uns vão produzir 100, 60 e 30? E eu vou explicar e vou encerrar e você vai ficar de pé, amém? Para você achar que a gente está terminando para a glória do Senhor Jesus. Porque quanto mais você vive para Deus, mais você produz. Então, aquele que vive mais, produz mais. O que vive menos, produz menos. É somente isso. Uns vão se dedicar toda a sua vida para Deus, né? Então ele vai produzir 100. Então a recompensa dele é maior. Então outros vão gastar um pouco menos, vão produzir menos. Então vai receber um pouco menos. É igual a parábola dos talentos, né? Que um recebeu 5, virou 10. Outro recebeu 2, virou 4. Estão entendendo? Diga amém. Outro recebeu 1. Enterrou o talento. Então por quê? Cada um gera de acordo com a sua capacidade. Então Deus sempre vai nos dar a semente. Nós vamos fazer com a semente aquilo que está dentro da nossa capacidade. Vão ter capacidade para 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1, mas ainda assim está multiplicando, gerando, frutificando, porque é boa terra. Vocês entenderam? Diga amém. Então fique de pé.
Fique de pé porque eu quero ministrar esse final da boa terra sobre a sua vida. Para que em nome de Jesus você seja essa boa terra, amém? A boa terra é um solo produtivo. É um solo produtivo, onde a palavra do reino frutifica dentro de nós, amém? Onde a vida de Cristo cresce, onde a verdade de Cristo cresce, onde nós somos alcançados, essa palavra nos molda, nos transforma, nos aperfeiçoa. É a vida de Deus em movimento dentro de nós, porque nós somos a boa terra, amém? E nós somos moldados, aperfeiçoados, para poder então, como eu falei, o semeador dá semente para aquele que semeia. Essa semente vai frutificar, vai dar mais frutos. E o que eu faço com esses frutos? Eu vou semear na vida de outros. E à medida que eu cresço, eu tenho mais frutos. E esses frutos vão me gerar mais sementes. E eu vou semear na vida de outros. Estão compreendendo? Diga amém. Essa é a boa terra. Ela cresce, outros crescem. Ela planta, ela colhe. E o que ela colhe, ela semeia na vida de outros. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Essa é a boa terra. Sempre produtiva, sempre frutífera, sempre buscando crescer, sempre chegando, buscando e desejando ser aperfeiçoado para chegar à conformidade e à perfeição daquilo que Cristo é. A boa terra é aquela que busca continuamente crescer, amadurecer, que não está preocupado consigo mesmo, não está preocupado com esse mundo, está preocupado em semear essa vida no coração de outros, semear essa vida na casa de outros, semear essa vida na família de outros. Vocês estão entendendo? Diga amém. Até que toda a terra esteja cheia do conhecimento da glória de Deus, até que toda a terra seja tomada pela semente do reino de Deus, para que toda a terra seja cheia do governo de Deus. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Essa é a boa semente. Pastora, mas eu não sou a boa semente hoje. A boa notícia é que ninguém fica sendo o mesmo solo para sempre. Porque você pode não ser hoje, mas amanhã você pode ser a boa terra. Você pode não estar limpo hoje, preparado hoje, mas o Senhor vai limpar as suas terras. Ele vai remover os obstáculos. Ele vai arar a terra. Ele vai fazer com que a semente penetre e que você, em nome de Jesus, venha frutificar como uma boa terra. Porque todos nós, no fim, seremos boa terra, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la, porque o semeador saiu a semear e ele continua semeando a sua palavra, semeando a sua vida, semeando tudo aquilo que ele é em nossos corações. Você pode ter chegado como um solo rochoso que sufoca a terra, que tem a terra endurecida. Você pode ter chegado aqui como um solo espinhento. Você pode ter chegado aqui como um solo que é endurecido como a beira do caminho. Mas abra o seu coração para o entendimento da palavra, e essa palavra vai transformar a sua vida. Essa palavra vai transformar o seu coração. Porque a semente é perfeita. A palavra do reino é perfeita. Ela por si só frutifica. Ela por si só gera vida. A única coisa que eu e você precisamos fazer é abrir o nosso coração. É deixar a semente cair no buraco dentro do nosso coração. Não permita que o maligno roube a semente. Não permita que as pedras sufoquem a semente. Não permita que os espinhos, as coisas desse mundo, a paixão por esse mundo, o engano, venha sufocar a semente. Não permita que a ansiedade desse mundo, o engano das riquezas, venha atrapalhar essa semente de crescer. Que você possa receber de bom grado essa palavra. Amém, igreja? Feche seus olhos que eu vou orar. Feche seus olhos, porque eu não quero perder a conexão com o Espírito. Amém? Então feche seus olhos. Eu quero declarar e profetizar que nós seremos a boa terra. Eu quero declarar e profetizar que a boa terra é aquela que decide morrer para dar fruto. É aquela que decide
abrir mão do seu eu, da sua vontade, da sua vida. É aquele que decide amadurecer. É aquele que decide abrir a sua vida, se disponibilizar a dar 100, 60 ou 30 por 1. Eu quero declarar, Senhor, que se a minha capacidade for 30, o Senhor vai aumentar para 60. Se a minha capacidade for 60, vai aumentar para 100, porque é de acordo com a nossa capacidade. E nós podemos fazer com essa capacidade aumente em nós, porque eu quero declarar que seremos uma geração que vai frutificar a 100 por 1. Pessoas disponíveis para viver o reino, para expandir o reino, para fazer com que essa boa semente cresça, frutifique, gere novas sementes do reino, para que possamos semear, assim como Jesus, semeando e semeando a palavra do reino de Deus até os confins da terra, para que Ele venha, para que Ele volte. Eu quero declarar, Senhor, põe a mão no seu coração, que o seu coração é a boa terra. Eu quero declarar que o seu coração é o solo produtivo. Eu quero profetizar que o seu coração é produtivo, que é uma terra frutífera, que é uma terra abundante, que é uma terra que dá 100 por 1. Eu quero declarar, Senhor, que a sua terra vai produzir e frutificar na conformidade do desejo de Deus. Você vai dar o fruto que Deus deseja receber. Eu quero declarar em nome de Jesus que você é a boa terra que ouve a palavra, que entende a palavra, que suporta as perseguições por causa da palavra, que o seu prazer está em Cristo, a sua vontade descansa no Senhor, porque mais prazeroso é cumprir a vontade de Deus. O dia de amanhã não te aflige, o dia de amanhã não te faz paralisar, o dia de amanhã não te faz desistir, porque Deus está cuidando de tudo, Deus está suprindo a sua vida, Deus está cuidando do seu coração. Você é a boa terra que frutifica dentro do reino de Deus. Que possamos ser uma geração de discípulos. Abra o nosso entendimento, conceda a nós a revelação do seu reino cada vez mais profundo, cada vez mais profundo. Eu quero declarar, Senhor, que todo aquele que chegou, que ainda não é a boa terra, que o Senhor está removendo toda a impureza do seu coração. Deus está removendo toda a impureza que impede essa semente de ser frutífera, que impede essa semente de criar raízes. Que o Senhor possa remover toda pedra, todo espinho, todo solo endurecido. Que o Senhor venha revolver as terras do seu coração, adubar as terras do seu coração, limpar as terras do seu coração, porque eu quero declarar que a semente vai cair e vai frutificar e vai ser boa. A semente é boa, o fruto é bom. A semente é boa e o fruto gerado vai ser bom. Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor vai limpar, vai remover toda e qualquer impureza, para que a tua vida cresça, desenvolva, seja abundante em nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê que você é boa terra, diga amém. Declare para os céus e a terra: eu sou a boa terra de Deus. Eu sou a terra que o semeador semeou a palavra do reino, e ela vai crescer, e ela vai produzir, e ela vai frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus, eu creio. Diga amém. Dê um glória a Deus. Exalte ao seu Senhor. Em nome de Jesus. Toma mais 5 minutinhos. Que debaixo dessa palavra, como o pastor Bruno diz, depois dessa palavra, que eu acho que eu fiquei rouca, mas de noite. Acho que eu fiquei rouca, o pastor Bruno vai ter que ministrar de noite. Depois dessa palavra, não tem motivo de darmos palavras a respeito de dízimo e oferta, porque a própria palavra diz que o semeador dá semente para aqueles que semeiam, amém? Nós fomos gerados para sermos semeadores da casa de Deus, do reino de Deus, edificar a casa do Senhor, para a glória de Deus. Você pode separar o seu dízimo e a sua oferta? Rapidinho, presta atenção. Eu vou usar a questão de dinheiro que fica mais fácil. Você só pode dizimar porque Deus te deu algo, amém? Eu prego nessa casa: Deus não te deu o seu emprego, sua empresa nunca dizime,
Porque Deus não vai te pedir algo que Ele não tenha te dado primeiro. Mas você é boa terra, diga amém. Você sabe fazer conta? Não é para motivar a oferta não. Eu quero só que você entenda. Se Deus colocar X sobre você, sem você fazer nada, quanto tem que sair? No mínimo 30x. Não, você não fez essa conta não. 30, 60 e 100. No mínimo sai 30. Mas pastor, então o meu trabalho é trabalhar mais. Eu não estou pregando contra trabalho não. Mas o seu primeiro trabalho é ser essa boa terra. Garanta a terra. Se você garante a terra, Deus garante a semente. E ao garantir a semente e você garantir a terra, o fruto é inevitável. Se você tivesse uma fazenda, você não coloca uma semente de manga, um caroço de manga na terra e fica: Senhor, eis que te digo, nascerá uma mangueira frutífera. Não. O que o fazendeiro faz? Prepara a terra. Se a terra for boa, o ambiente for bom, a mangueira é inevitável. O que eu quero dizer com isso? Se você não está produzindo ainda 30, a 60, a 100, entenda, é Deus te dando a oportunidade de você revirar a terra. Porque tudo que Deus plantar na sua vida, tudo, Deus não planta para você colher, Deus planta para frutificar. E ao frutificar se colhe. A terra boa, no mínimo 30, 60 ou 100. É por isso que eu prego aqui. E tem acontecido. Aconteceu lá no Recreio hoje também. Já tinha acontecido aqui em Curicica. Que o seu dízimo hoje, amanhã, não vai ser. Vai ser maior. Que o seu dízimo amanhã vai ser maior do que o seu salário hoje. Não é porque eu estou profetizando, não. É porque eu estou olhando para você e entendendo que você é a boa terra. E vai fazer no mínimo 30. Pegou?